Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 195º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 78º falando sobre mediunidade comportamental. Então, queridos irmãos, conforme prometemos, este é o segundo vídeo da série sobre gênero e espiritualidade e seus desdobramentos. Vamos recordar? No primeiro vídeo, nós falamos assim, todas as realidades que envolvem os espíritos encarnados, né? Todos os seres humanos, né? No tocante à teoria de gênero. E agora? Como é que a banda vai tocar? O que a gente vai falar? Eu quero propor o seguinte, vou começar a perguntar a você, na sua opinião, os espíritos desencarnados têm sexo? Como é que funciona isso, Luiz Fernando? Vamos ver. Muito bem, para a gente começar a entender essa questão, eu quero propor a apresentação da obra O Caibalion, olha ela aqui, tá? Essa obra foi publicada, não por acaso, olha que coincidência, gente, o acaso não existe, né? Novembro de 1908, o mês da anunciação da nossa querida Umbanda, né? E ela foi publicada por 3 iniciados. Mas como assim, Luiz Fernando? 3 iniciados? Seria um livro cujo autor é desconhecido? Pior que é, gente. Eu nunca vi um livro existir e o autor não ser conhecido, né? A gente desconhece a autoria dessa sagrada obra, ela traz no seu conteúdo, né, os 7 princípios herméticos. Mas o que são os 7 princípios herméticos? São as 7 leis estabelecidas por Hermes Trismegisto, a gente fala muito sobre ele aqui no Templo Estrela do Oriente, e que foi considerado 3 vezes grande. E o que mais que eu posso falar sobre o Hermes? Ele teria vivido por cerca de 300 anos no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, mais ou menos em 2500 anos antes de Cristo. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o nosso tema gênero e espiritualidade? Espera aí que nós vamos falar. Então, é assim, os 7 princípios herméticos, assim, para eu tentar explicar a vocês, né, em resumo, eles se baseiam no domínio das forças mentais, em detrimento do domínio dos elementos materiais. Vê se você me entende, né? O hermetismo, na prática, ele promove, como é que eu posso falar para vocês? Um alargamento do nosso conhecimento, né? Vamos dizer assim, uma expansão da nossa consciência, né? Sabe por causa de quê? Porque essa sabedoria secreta, antiga, ela abre as portas de um conteúdo avançado, nos permitindo, além desta visão material, né, a gente acessa a essência, a gente acessa a raiz, né? Por exemplo, como é que eu posso dizer? De como é que os universos funcionam, como é que nós podemos ser mais felizes, saudáveis, transcendentes, não é isso? E aí eu já sei, né? Você já está pensando aí, tá? Mais uma vez a gente pergunta, Luiz, o que isso tem a ver com o tema sexo dos espíritos? Calma, muita calma nessa hora, vamos falar. O hermetismo, gente, tem tudo a ver. Olha só, diz Hermes Trismegisto, na obra O Caibalion, que o gênero está em tudo. Ele diz que tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Olha aí. Que o gênero se manifestaria em todos os planos.
Como assim, Luiz Fernando? Vamos entender. Como assim todos os planos? Olha aqui. Os óculos. As calças. Cadê? O celular. Não está aqui do meu lado, está ali afastado, né? A blusa, né? Então a gente já verifica a partir daí que no plano material tudo tem uma identificação de gênero, né? Só que aí é que vem a explicação que vocês precisam entender, né? Os preceitos herméticos sempre identificaram esse princípio de gênero na sua origem da seguinte forma. Vamos ver a seguir. Então vocês estão vendo aqui, ó, desse lado direito aqui, tá? Masculino, polo positivo, próton. Desse lado aqui, feminino, polo negativo, elétron, beleza? O que isso quer dizer com isso aqui? Você vê que a energia já está saindo desse lado e indo para lá, não é isso? Então o que acontece? Por quê? Esse polo masculino, esse polo positivo, esse próton, ele dá o start na energia, né? A energia parte dali, né? Mas parte dali para onde? Para o princípio feminino. Por quê? Porque nesse caso ele põe em atividade o processo criativo, sem o qual seria impossível ativar toda a obra criadora. Já o feminino, que recebe lá do masculino, né? Feminino, polo negativo, elétron negativo, atenção, tá? Não é o negativo no sentido pejorativo da palavra, não é isso, tá? Que tem o positivo, tem o negativo. Pronto, né? Então, feminino, polo negativo, elétron, ele simboliza a manifestação da geração. Ele recebe lá do masculino, né? Ele produz novas formas de energia, né? Ele seria, assim, mais ou menos como um princípio materno desses fenômenos elétricos que vocês estão vendo aqui, né? E até das formas mais sutis da matéria. E aí, a partir disso, conclui Hermes Trismegisto na obra que eu citei para vocês, o Caibalion. E olha só o que traz Hermes, gente. Tudo aquilo, prestem atenção na explicação, tudo aquilo que é matéria, tá? Tudo aquilo que é energia ou tudo aquilo que é espiritual contém em si, na sua essência, os dois elementos desse grande princípio de gênero. Ele diz que todas as coisas machos também têm o elemento feminino, assim como todas as coisas fêmeas também têm o elemento masculino. Olha que bacana, né? E aí, ele, na obra O Caibalion, ele diz que se a gente compreender a filosofia da criação, da geração e da regeneração mentais, né, a gente vai poder estudar e vai poder compreender esse grande princípio hermético de gênero. E aí eu quero lembrar que a palavra gênero, ela é derivada da raiz latina que significaria gerar, procriar, produzir, né? Tendo um significado assim um pouco mais extenso e geral do que propriamente o termo sexo, né? E aí o sexo, por sua vez, poderia se referir às distinções físicas entre coisas viventes, machos e fêmeas, né? O sexo biológico, sendo simplesmente uma manifestação do gênero exclusivamente aqui no plano material, né? E aí eu vou perguntar para vocês agora. Qual foi a conclusão que até agora, tudo que eu expliquei, que você tirou? Para você, espíritos têm sexo ou não? Vamos ver? Então, vamos à nossa conclusão baseados, mais uma vez, no princípio hermético de gênero. O que ele diz? O hermetismo diz e encerra a verdade, olha que perigo, hein? Encerrar a verdade, né? De que o masculino e o feminino se manifestam, sejam aqui no plano físico,
no plano mental e no plano espiritual. Só que na matéria, esse princípio se expressa como gênero masculino, feminino ou qualquer outra condição que a gente mencionou no vídeo passado, que vocês se lembram, né? Só que, diferentemente da matéria, nos planos espirituais, as vibrações tomariam formas superiores. Porém, olha aí, ó, vou botar aqui para vocês, ó, sem alterarem as suas essências. Por quê, gente? Porque nenhuma criação, seja ela qual for, física, mental, espiritual, nenhuma criação é possível sem o princípio hermético de gênero, né? E aí a gente não esquece que Hermes Trismegisto teria vivido 2.500 anos antes de Cristo. Mas vem cá, Luiz Fernando, mais uma pergunta para a gente fazer. Como é que é isso? As vibrações não alteram a sua essência? Como é que é isso? Vamos começar a explicar. Muito bem, para explicar isso, eu tenho que lembrar a vocês que nós vivemos no plano da dualidade. O que é o plano da dualidade, gente? Macho, fêmea, preto, branco, alegria, tristeza, que mais? Dia, noite, maré cheia, maré vazante. Então, o que é isso? Sempre vai existir o contraponto, sempre vai existir o contraditório. E aí, queridos irmãos, está aqui a notícia, né? Todos nós estamos estagiando neste plano da dualidade até que consigamos depurar todos os nossos karmas, desde que a gente consiga fazer todas as nossas lições de casa. Claro, nós estamos aqui para fazer as nossas lições ou não, né? Vamos encarnar, vamos reencarnar aqui e em outros planos, quantas vezes forem necessárias, até que a gente faça todas as nossas lições. E aí, quando a gente já as tiver feito, né? O que acontece? A gente sai deste plano da dualidade, que eu já expliquei o que é, para o plano da unidade. Espera aí complicou mais ainda, Luiz Fernando. O que é o plano da unidade, Luiz? Vamos continuar explicando. Para explicar sobre o plano da unidade, obviamente a gente tem que mencionar os nossos amigos espirituais, né? Eles dizem o seguinte, que o plano da unidade seria um plano assim virginal, seria um plano das mais altas vibrações celestiais. Esse plano é conhecido por outras tradições também, isso é só denominação, né, gente? Como plano essência, como plano centelha divina. Tem algumas tradições que chamam de plano Atã, cósmico, eu divino, né? Por quê? Porque ele é constituído pela nossa essência divina. E ali seria a concepção do absoluto manifestado em cada vibração, né? E aí eu lembro que algumas filosofias milenares consideram esse plano que nós estamos chamando de unidade como plano imanifestado, como um plano transcendente, como um plano eterno. E é eterno por quê? Porque a vibração que chegou lá nesse plano, saindo daqui do plano da dualidade para aquele plano lá, não reencarna mais, gente. Aí é que tá. E aí eu vou explicar um pouquinho mais, né? Como é que é essa realidade lá do plano da unidade, do plano virginal, do plano da centelha divina. Nesse plano da unidade, as vibrações não têm nomes, não têm cores, não têm raças, não têm religiões. E falando do tema dessa nossa série, o gênero no plano da unidade, convergindo da dualidade para lá, ele converge de dualidade para unidade.
E aí, eu quero deixar vocês assim bem tranquilos, porque nesse plano da unidade, a visão humana, isso é uma percepção que eu tenho, né? Ela é incapaz de entender objetivamente essas vibrações virginais, por assim dizer, né? Eu acho que as vibrações do plano da unidade contêm a essência da sabedoria que, segundo algumas tradições, mais uma vez, principalmente taoísmo, hinduísmo, né, seria o penúltimo estágio evolutivo. Olha que coisa linda, né, gente? Agora, vamos deixar claro, né? Tá, Luiz Fernando, você falou do plano da unidade, a gente sai da dualidade, chega lá na unidade, e aí a gente, lá, essas vibrações não precisam mais de luz? Não, não é assim. Pelo contrário. Nada está parado, tudo se move, tudo evolui, tudo caminha, né, gente? As vibrações desse plano continuam buscando a luz, atuando em benefício de todas as criaturas, de todas as formas de vida, no plano da dualidade. E aí seja nesse planeta que eu estou falando, ou então outros locais para onde forem, sejam outras dimensões, outros planetas, outras galáxias, não importa, né? Até porque a vibração que evoluiu para o plano da unidade, ela tem a capacidade de assumir qualquer forma. Por quê? Porque ela é uma energia viva, ela é conduzente de luz. E aí as formas, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a minha forma, né? As formas refletem apenas uma consequência temporária do que a vibração tem a fazer na Terra ou em outro lugar. Então eu estou falando, por exemplo, uma vibração que vem do plano da unidade, ela pode assumir uma forma aqui temporária, por exemplo, no nosso terreiro, como um caboclo, como um preto velho, como um exu, como uma ibejada, como um cigano, tá? Ou aqui ou em qualquer outro lugar. Tudo de acordo com o seu trabalho, tudo de acordo com a missão que lhe foi dada. E eu quero lembrar que essas mais puras vibrações, elas não sofrem mais qualquer prova, qualquer expiação e, principalmente, vamos deixar isso aí anotadinho, não estão mais sujeitas a nenhuma encarnação. Por quê? Porque eles são os grandes intermediários entre Deus e as criaturas viventes. Vamos entender isso. Maravilha, gente. Então estamos falando de espiritualidade ligada a gênero, aos espíritos, mas aí tem aqui uma coisa que eu queria, uma pergunta que eu queria propor a vocês para a gente poder pensar. Quais são as posturas dos espíritos que ainda vão reencarnar ou neste planeta ou em outros planetas, né, afins, né, sempre ligados à lei da afinidade, né? Tudo isso em relação a gênero. Qual a postura dos espíritos em relação a gênero? Gente, olha só. Vamos entender. Na condição de espíritos que ainda vão reencarnar, né? Em tese, nesse plano espiritual, questões que a gente poderia falar aí como sexo, sexualidade, orientação sexual, gênero e demais conceitos relacionados, que a gente falou inclusive no vídeo anterior, tudo isso inexiste. Nada disso existiria. Estou colocando no condicional, no plano espiritual. Mas a gente não pode deixar de considerar que realmente existem espíritos que vão reencarnar, né, que ainda buscam essas conexões após o desencarne. Isso acontece, gente. É a famosa ligação energética. Mas por que isso acontece? Vamos lá. Isso acontece
e eles agem assim, né? Porque esses espíritos que ainda vão reencarnar, eles ainda estão ligados de alguma forma à matéria, uma ligação assim intensa. Esses espíritos ainda não se aperceberam ou não aceitam, né, o desenlace do espírito em relação ao corpo carnal que eles habitavam. Não aceitam. Eles não aceitam o desencarne, né? E aí, nesses casos, existem trabalhos que acontecem no astral superior por parte, aí eu já vou botar uma roupagem fluídica para vocês entenderem, né? Por parte dos nossos Exus e Pombagiras das almas, tá? Esses Exus e Pombagiras das almas trabalham incessantemente para elucidar, orientar, acolher, explicar esses espíritos que ainda estão ligados demais a todos esses temas aqui na matéria. Só que, aliados a esse tipo de trabalho dos Exus das almas no astral superior, eu não posso deixar de lembrar, né, que existe um trabalho aqui neste plano da matéria, que é realizado por diversos orientadores espirituais, pais espirituais, mães espirituais, né, que podem também ajudar, né, no reequilíbrio em relação da relação entre obsessor e obsediado. Tá? Porque às vezes lá em cima está o obsessor, aqui está o obsediado, mas esse aqui de baixo muitas vezes também é o obsessor em relação àquele que está lá. Falamos sobre isso aqui no Conversa Franca de Umbanda, é só vocês procurarem no que tange a processos obsessivos, tá? Então vamos continuar falando sobre isso. Mas e aí? Estão gostando da série sobre gênero e espiritualidade? Pergunta que eu faço para você, meu irmão. Já se inscreveu no nosso canal? Já deu um like aí? Já compartilhou esse tema maravilhoso, gênero e espiritualidade, com seus amigos? Gente, eu tenho um segredo para contar para vocês. Ainda tem muita coisa para a gente tratar sobre esse tema, gênero e espiritualidade. Olha só. Os espíritos, o que a gente vai falar nos próximos vídeos? Os espíritos reencarnam sempre com o mesmo gênero ou mudam para feminino ou masculino? O que você acha? Pessoa que reencarna, vai reencarnar sempre como homem, sempre como mulher? Isso altera? Alterna? É correto dizer homossexualidade ou homossexualismo? A nossa homo ou heteroafetividade seria uma opção, seria uma condição? A nossa orientação sexual, qual é a relação? Como é que ela dialoga com o exercício da mediunidade? Por que um espírito desencarnado aparece aos nossos olhos como gênero masculino ou como gênero feminino? Entre outros temas cuja essência seria o gênero. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. E, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!